Meus queridos amigos e amigas, o meu nome é Antônio Ibiapino, eu sou fundador da Casa de Amizade Brasil-Cuba do Ceará, que foi fundada em 1991. E sou também do Comitê Internacional de Solidariedade a Cuba. O nosso presidente é o companheiro Luiz Tiliquinga, do Equador, sindicalista e militante socialista. Nós estamos numa luta há muitos anos em defesa de Cuba, da autodeterminação dos povos. Defendemos o socialismo com todas as nossas forças. E fazemos essa defesa contra o capitalismo, que é um sistema de exploração do homem pelo homem, de morte e de degradação do meio ambiente e, por conseguinte, da vida. O mundo hoje sofre os impactos desta guerra bruta, ilegal e monstruosa que os Estados Unidos e Israel fazem. Primeiro, foi contra a Palestina. Mataram mais de 100 mil pessoas. E somente criança. Na Palestina foram mais de 30 mil crianças mortas. E muitas delas estão desaparecidas porque os soldados criminosos e genocidas de Israel não permitem que os familiares busquem os corpos das crianças que estão debaixo dos escombros de uma cidade que eles exterminaram. E agora, no Irã, os Estados Unidos têm muitas ogivas nucleares, quer dizer, arma de destruição em massa. É o país que mais tem ogiva nuclear. E eles não permitem que o Irã enriqueça urânio nem para energia. E por isso eles matam lideranças, matam crianças, mataram também crianças nas escolas. Penso que a humanidade é preciso refletir sobre o papel desses dois países terroristas, criminosos e assassinos de crianças, que são Israel em primeiro lugar e Estados Unidos em segundo lugar. Em relação a Cuba, que é o objetivo desse vídeo, eu vou contar um pouco da história de Cuba. E entendam que é apenas o resumo do resumo do resumo. Porque se contassem em livros, nós teríamos pelo menos uma enciclopédia com 100 milhões de livros. Por isso vocês vão compreender quando eu ler o que vou ler aqui em relação a um recorte do que pensa Estados Unidos sobre Cuba, será somente o resumo do resumo dos resumos. A ideia dos Estados Unidos foi roubar o território de Cuba e anexar aos Estados Unidos, como eles estão dizendo que vão fazer agora com o Canadá, por exemplo. Eles anexaram grande parte do México ao seu território. Louisiana, Novo México, tudo era terra do México e os Estados Unidos roubaram. E para isso mataram muita gente. Agora sim, vamos para Cuba. Eu vou ler de forma didática e lento o que está aqui escrito nesse livro que é de minha autoria. O título é Fidel e a Democracia.
quando alguém lê o livro, e os que já leram sabem do contexto do livro, porque esse título. E nesse livro eu trago aqui um documento desclassificado dos arquivos dos Estados Unidos, porque depois de 100 anos eles liberam os documentos secretos da história deles, e eu tenho este documento em minha mão e coloquei aqui nesse livro. Então vamos começar. Tintim por tintim, palavra por palavra, frase por frase, e o contexto todo do que eles escrevem nessa carta, para eles próprios que estavam estacionados nas Antilhas. Washington, D.C., 24 de dezembro de 1897. Washington, D.C., quer dizer, Distrito de Colômbia. A Casa Branca, Estado, Distrito de Colômbia, assim como o Palácio do Governo do Brasil está no DF, no Distrito Federal. Estou dizendo isso para que as pessoas entendam o contexto e a situação geográfica da coisa. Prezado senhor, esse senhor seria um comandante do Exército dos Estados Unidos. Departamento de Guerra, Gabinete do Secretário de Guerra, nos Estados Unidos, em Washington, D.C. O ano, eu já disse, 1897. Cuba estava lutando contra a Espanha pela independência de Cuba, assim como o Brasil lutou contra Portugal pela independência do nosso país, Brasil. O líder da libertação de Cuba se chama José Martí. O líder da libertação do Brasil se chama Tiradentes. Então, vamos para a carta. Esta secretaria, em concordância com a Secretaria de Negócios e Estratégias e a Secretaria da Marinha, acha-se obrigada a complementar as instituições referentes à organização militar da próxima campanha das Antilhas, com algumas observações relativas à missão política que lhe competirá na qualidade de general-chefe das nossas forças. Lembrem-se que Cuba estava em guerra contra a Espanha pela sua liberdade. Os territórios até agora anexados à nossa república, ou seja, a República dos Estados Unidos, foram vastíssimos, muito grandes. Regiões de escassa densidade demográfica, e as anexações sempre foram precedidas de uma invasão pacífica de emigrados nossos. De modo que a absorção ou a malba da nossa população existente foi rápida e fácil. Com relação às ilhas de Havaí, o problema apresenta-se mais complexo e perigoso por causa da diversidade de raças e pelo fato dos nossos interesses se encontrarem no mesmo nível dos interesses japoneses.
No entanto, em face de sua população reduzida, o fluxo de migração tornará esse perigo sem importância. Eles estão fazendo análise da conjuntura geopolítica na região. Portanto, eles acham que é fácil invadirem Havaí e tomar do Japão. O problema antilheno apresenta-se sobre dois aspectos. Um refere-se à ilha de Cuba, o outro a Porto Rico. Assim, são diferentes as nossas aspirações e a nossa política com relação a cada um deles. Deles, os territórios, não é? Porto Rico é uma ilha fertilíssima, situada estrategicamente no extremo oriente das Antilhas. É um meio para nação possuidora dessa via de comunicação mais importante do Golfo do México. Por isso, eles queriam o Porto Rico. E o Porto Rico hoje faz parte do território dos Estados Unidos. Porto Rico não tem independência. É um território considerado território dos americanos do norte. Então, logo seja feito a abertura do istmo de Bering, isso não demorará e acontecerá, porque depende apenas de nós. Ou seja, eles está dizendo aqui que tinham muita força para ocupar o território e anular qualquer força que se contrapusesse aos interesses dos Estados Unidos. Essa aquisição que devemos levar a cabo e conservar não será uma tarefa simples, porque ao mudar de soberania, considero ter mais a ganhar do que a perder. Eles diziam o seguinte: Porto Rico a soberania era dos porto-riquenhos. Se mudasse para os Estados Unidos, eles estão dizendo aqui que os habitantes de Porto Rico teriam muito mais a ganhar, na opinião deles. Os interesses ali são cosmopolitas, que peninsulares da Península Ibérica Espanhola. Para a conquista, temos de empregar meios relativamente brandos. Cumprindo durante a ocupação do território, com extremo zelo, todos os preceitos legais que regram a guerra entre as nações civilizadas e cristãs, ou seja, as nações que seguem o cristianismo. Só em caso extremo deveremos bombardear suas praças fortes. Ele falou aqui do nome de Jesus Cristo e que deve ter uma ação branda, porém, se precisavam bombardear, custe o que custar. São uns miseráveis vagabundos e criminosos, digo eu. Para evitar conflitos, as tropas de desembarque aproveitarão os pontos desabitados da costa sul. Os habitantes pacíficos serão rigorosamente respeitados, assim como suas propriedades. Quer dizer, se for pacífico, se ajoelharem, se não reclamarem, nós respeitaremos. Recomendo muito, especialmente, senhor general, tentar ganhar a confiança deles por todos os meios possíveis, a
feição da raça de cor, ou seja, dos negros. Isso com um duplo objetivo. Por um lado, é preciso conquistar seu apoio para o plebiscito de anexação. Nós temos que conquistar eles e fazer um plebiscito para eles votarem a nosso favor e nós incorporar o território à República dos Estados Unidos do Norte. Por outro lado, considerando-se que o móvel principal é alvo de expansão dos Estados Unidos nas Antilhas, é resolver de maneira eficaz e rápida nosso conflito interior de raças. Conflito que se amplia a cada dia em função do crescimento da população negra. Esses negros, quando se rebelam, quando crescem, se rebelam. É claro, eram escravos. Sabendo das circunstâncias vantajosas para eles nas ilhas ocidentais, uma vez que nosso poder não demorarão muito a inundá-las num êxito maciço de emigração. Isso facilitaria o papel criminoso e nefasto dos Estados Unidos, vocês compreenderam muito bem através da leitura. Aí eles saem de Porto Rico e vêm para Cuba. A ilha de Cuba, com um território mais extenso, tem uma densidade demográfica maior que a de Porto Rico. Ou seja, para cada metro quadrado da ilha de Cuba, tinha mais gente do que tinha mais gente habitando do que o pessoal da República Dominicana. Uma densidade demográfica maior que a do Porto Rico, apesar de mal distribuída, ou seja, tinha cantos, tinha lugares em Cuba com muita gente e lugares em Cuba com pouca gente, assim como é do mundo todo. No entanto, constitui o centro demográfico mais importante das Antilhas, Cuba. Sua população, veja aqui como é que eles consideram o perfil dos cubanos, de forma preconceituosa, nojenta e imoral. Vou repetir. Sua população é constituída pelas raças branca, negra, asiática e seus derivados. Seus habitantes, em geral, são indolentes e apáticos. Eles variam desde os mais refinados até os mais grosseiros e objetos. Vocês sabem o que quer dizer nesse contexto a palavra objeto. Seu povo é indiferente à matéria de religião e, portanto, sua imensa maioria é imoral, dominada por paixões fortes e demasiadamente sensual. Os habitantes possuem apenas vagas noções do que é justo ou injusto. São propensos a procurar os prazeres não pelo trabalho, mas sim por meio da violência. E como resultado dessa ausência de moralidade, não amam a vida. Que canalhas, que miseráveis. Eles analisam cada povo e eles criam um conceito para cada povo. Nós, por exemplo, somos conhecidos por eles como os moradores da República dos Bananas. Pobres, miseráveis, que são muito fáceis de se vender. Em um outro documento, eles dizem o seguinte, foi quando eles fizeram a ditadura militar aqui no Brasil, eles disseram o seguinte, 64, abril de 64, vocês procuram os homens de negócios, os religiosos e os militares, eles ganham pouco.
e são corruptos. Então é muito fácil de comprá-lo. Está escrito, eu tenho esse documento em minhas mãos. Vamos continuar lendo a carta. Claro que a anexação imediata à nossa federação de elementos tão perturbadores e em número tão elevado seria uma loucura. E antes de propô-la, deveremos sanear esse país, nem que seja aplicando o método que a divina providência aplicou a Sodoma e a Gomorra. A divina providência, eles estão dizendo que é Deus. E o que foi que Deus aplicou a Sodoma e a Deus dos judeus, né? Deus dos judeus. Vocês sabem disso. O que foi que a divina providência fez nas duas cidades de Sodoma e Gomorra? Está escrito lá no livro dos judeus, a Bíblia. Incendiou as duas cidades, matou todos os homens, todas as mulheres e todas as crianças. Então ele diz aqui, em bom som, devemos sanear esse país, nem que seja aplicando o método que a divina providência, Deus dos judeus, aplicou às duas cidades, Sodoma e Gomorra. Veja a maldade desses miseráveis norte-americanos. Temos de destruir tudo que os nossos canhões possam alcançar, a ferro e a fogo. Temos de intensificar o bloqueio para que a fome e a peste, suas constantes companheiras, dizimem a sua população pacífica e reduza o seu exército. E o exército aliado terá de ser empregado constantemente em explorações e vanguardas para que sofram indeclinavelmente o peso da guerra entre dois fogos, e a eles serão confiados todas as expedições perigosas e complicadas. Lembram que no início eu disse que Cuba estava lutando contra a Espanha pela sua liberdade, pela sua independência? Os Estados Unidos inventou de ajudar a Cuba. Olha o que eles dizem aqui. Bem, nós vamos para lá, vamos ajudar o exército cubano a se libertar da Espanha. Agora nós vamos ficar lá de flosou e vamos botar os cubanos nas frentes de batalhas mais perigosas, para que a Espanha mate eles. Aí depois nós anexaremos Cuba aos Estados Unidos, porque eles já não têm mais exército, porque morreram debaixo de fogo dos espanhóis. Olha como os miseráveis, dizendo que estavam ajudando. Mas qual era o objetivo deles? Não podem negar, está escrito aqui. É prova documental, desclassificada por eles. Ou seja, hoje o público pode ter documentos desse tipo. A base de operação mais conveniente será Santiago de Cuba e o Departamento Oriental. Departamento espanhol quer dizer Estado, né? O Estado do Oriente, né? O Estado de Oriente, como por exemplo o Estado do Ceará, em espanhol seria Estado, né? Estado do Ceará. Onde se poderá efetuar invasões através de Camagüey. É outro departamento de Camagüey, traduzindo para o português, é o estado de Camagüey. Ocupando o mais rapidamente possível os postos necessários para o refúgio das nossas esquadras na estação dos furacões. Estavam prevendo tudo. Quando tiver furacão, a gente retira os nossos navios de tal parte e vamos nos refugiar em locais mais seguros. Coerentemente, talvez, quando esses planos começarem a ser postos em prática,
manter-se-á um exército numeroso na província de Pinar del Rio. Província e departamento têm o mesmo significado, quer dizer, estado, que são dois estados cubanos, duas províncias cubanas, Pinar del Rio e a província de Pinar del Rio. A fim, Camagüey, né, é uma e Pinar del Rio outra, a fim de completar o bloqueio marítimo de Havana, bloquear Havana, com a circunnavegação e por terra. Mas a sua verdadeira missão, ele está dizendo para o general, senhor general, será impedir que os inimigos continuem ocupando o interior e desagregando colunas de operações do exército invasor do Oriente. Pois todas as condições de anexação, pugnabilidade de Havana, é descabida expor-nos assim a perdas dolorosas. Eles estavam tratando de ocupar, atingir seus objetivos e perder poucos homens na guerra. O exército ocidental empregará os mesmos procedimentos do exército oriental, ocupando todos os postos fundamentais e mais importantes para deixar a ilha de Cuba permeada por soldados americanos e aí fazer a anexação depois que se tornasse independente da Espanha. Dominando a retirada de todas as forças regulares dos espanhóis, sobrevirá uma época de tempo indefinido. Ninguém sabe o que vai acontecer, isso vai depender do que a guerra for determinando. De pacificação parcial, durante a qual conquistaremos ocupando militarmente o país, ajudando aos nossos baionetas, ajudando com nossas baionetas o governo independente, que seria o governo de Cuba, que já tinha conseguido a independência, não é? Enquanto ele estiver em minoria no país. O terror por um lado e a própria conveniência por outro determinarão que essa minoria se vá fortalecendo e equilibrando as forças, transformando em minoria o elemento autonomista e os peninsulares espanhóis que ficam no país. Ou seja, aqueles espanhóis que viviam lá vão ficar no país, mas já são minoria e já estão desarmados e, portanto, são fáceis também de serem dominados, porque em Cuba tinha muitos espanhóis que tinham vindo de lá, não é, para viver em Cuba, assim como os portugueses viviam aqui do Brasil. Então, se tratava de cubanos que estavam tratando de fazer a sua independência e de espanhóis que queriam permanecer como sendo os colonizadores de Cuba. Chegando esse momento, para desestabilizar o governo independente, olha aí, desestabilizar o governo que tinha conseguido a independência, será preciso aproveitar as dificuldades capazes de acarretar a insuficiência de meios para satisfazer as suas exigências e os compromissos contraídos conosco. As despesas de guerra, eles queriam então, nós fomos ajudar, mas agora vocês vão pagar, porque nós tivemos muitas despesas.
e de organização do povo do país. Essas dificuldades coincidirão com as reivindicações que os atropelos e a violência suscitarão entre os referidos elementos, aos quais devemos dar o nosso apoio. Resumindo, a nossa política orienta-se no sentido de apoiar sempre o mais fraco contra o mais forte, até o total extermínio de ambos. Olha, a alma criminosa e miserável dos norte-americanos. Eu vou ler novamente esta frase. Resumindo, a nossa política orienta-se no sentido de apoiar sempre o mais fraco contra o mais forte, até o total extermínio de ambas, a mais forte e a mais fraca, a fim de conseguirmos a anexação da pérola das Antilhas, Cuba, que ainda hoje eles querem. Portanto, meus caros e queridos amigos, esta é a carta de Breckinridge, e era a proposta dos Estados Unidos. John C. Breckinridge era o comandante nas Antilhas. Estados Unidos é um país belicoso, é um país que está armado até o dente para explorar o mundo inteiro. Só não sabem disso os imbecis. Eu vou ler aqui uma relação de países que têm bases militares dos Estados Unidos. São bases grandiosas e pequenos pontos de apoio. São bases pequenas. Alemanha, 147 bases. Japão, 113. Coreia do Sul, 83. Itália, 50. Guam, dos Estados Unidos, 47. Porto Rico, eu falei no começo nessa carta, tem 37. Aí tem Reino Unido, tem Portugal, tem na Turquia, tem nas ilhas de Marshall, tem na Argélia, tem em Bahamas, tem em Bahrein, tem em Kuwait, tem no Afeganistão, tem em Israel, tem na Grécia, tem na Holanda, tem nas Ilhas Virgens, tem em Omã, tem no Equador, tem no Iraque, tem nas Ilhas Marinhas do Norte, tem na Espanha, tem na Austrália, tem nos Emirados Árabes, na Dinamarca, Noruega, Kosovo, Diego Garcia, nas Ilhas de Ascensão, República Dominicana, Cuba, tem uma base em Cuba, a base de Guantánamo, está lá há mais de 100 anos, Honduras, Arábia Saudita, Djibouti, Singapura, Seychelles e Groenlândia. Meus amigos e amigas, os que puderem ver esse vídeo, vocês poderão fazer uma reflexão. Por que os Estados Unidos têm bases militares em todo o canto do mundo? Agora eles têm também na Argentina. Essa pesquisa que eu tenho é de antes. E são muitas bases militares, mais de 800 bases militares, armadas até os dentes, com a quantidade absurda de soldados americanos nessa base. O gasto é enorme com arma e com militares em todos os países. O Brasil, eu tenho o mapa, está rodeado de bases militares aos Estados Unidos. É um cinturão de bases militares. A Europa está rodeada de bases militares, tem outro cinturão em forma de círculo. A região do Oriente Médio também, para dominar e roubar as riquezas. Nos países que têm petróleo, é petróleo. Nos países que não têm petróleo, são as terras raras, importantíssimas para as novas tecnologias
seres humanos somos nós. Vemos todas essas aberrações. Guerra permanente. Extermínio de pessoas, de cidades, de países. Matança de crianças. Agressão a qualquer país. Agora estão prometendo uma represália contra o Brasil, nosso país pacífico, mais do que pacífico, subserviente, a maior parte do tempo fica de joelho diante dos Estados Unidos, obedecendo os Estados Unidos em tudo. Aí o Brasil, o Banco Central do Brasil, os técnicos do Banco Central desenvolveram uma forma de pagamento, que é esse PIX. Qualquer pessoa pode passar dinheiro para outra pessoa, para um filho, para uma irmã, para pagar uma compra, para pagar uma fatura, através do PIX. Aí os Estados Unidos da América do Norte estão dizendo, não, nós vamos combater e vamos sufocar o Brasil dentro do necessário. Ora, nós temos nossas grandes empresas, que são aglomerados internacionais, de cartão de crédito. Cada indivíduo do mundo que comprar através dos cartões de crédito expedidos pelos Estados Unidos da América do Norte paga uma taxa. São bilhões e bilhões que entram nos Estados Unidos todos os meses, através dos cartões de crédito. Aí o Brasil é independente, é soberano, fez a sua independência há muitos anos. Tiradentes morreu enforcado, tantos brasileiros e brasileiras morreram lutando para o nosso país ser independente, para nós ter o nosso próprio território, a nossa própria identidade, a nossa própria cultura. Aí nós não podemos criar, através das novas tecnologias, um instrumento para nós fazer os nossos pagamentos pagando menos imposto, porque os Estados Unidos querem que nós façamos nossas compras com os cartões dele, para poder as taxas irem para eles. E tem miseráveis brasileiros que estão do lado dos Estados Unidos, carregando essa bandeira de opressão e de morte. E subserviente de joelhos, apoiando esses miseráveis criminosos, que não permitem sequer que um país se desenvolva ao ponto de melhorar a sua tecnologia e criar meios para facilitar a nossa vida no trabalho, nos bancos, nos pagamentos e etc, etc. Eu estou com Cuba. Eu sei que as Forças Armadas de Cuba são muito responsáveis e respeitosas com o mundo. Eu já tenho 69 anos de idade, mas ainda sei manejar um fuzil. Se essa minha idade não impedir, pela responsabilidade que eles têm, porque todo mundo sabe que um homem nessa idade, que é a minha, tem dificuldades naturais de locomoção, que é muito diferente de um jovem, mas se precisarem, eu estarei em Cuba, nesta batalha, para defender esse heróico povo, que nunca se acovardou diante desse país gigante, criminoso, belicoso e que está armado até os dentes e estão em todos os territórios do mundo com suas armas. Eu estarei lá. Basta dizer sim, meus queridos irmãos e irmãs cubanas. Pátria ou morte, venceremos.